Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá finalizar o nosso estudo aqui do Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, com uma parte muito importante, que é sobre as penalidades, o regime disciplinar, sempre é cobrado em prós, tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Beleza, então aqui no artigo 148 são estabelecidas as penalidades disciplinares. Na realidade, eu costumo dizer que só precisava três, né? Acho que a gente até conversou no nosso curso aqui, que às vezes eu falo que o direito administrativo, que a nossa legislação é uma legislação administrativa, tem muitos termos, tem muitos nomes para poucas coisas, que poderia reduzir. Na realidade, por exemplo, essas penalidades disciplinares poderiam ser só três: só advertência, suspensão e demissão. Porque essas outras são decorrências dessas três. Como assim? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aqui é quando a pessoa está aposentada, mas na ativa cometeu uma falta que é punida com demissão. Aí ela não vai ser demitida, né? Ela está aposentada. Ela está aposentada e ser demitida de onde? Na casa dela, do sofá da casa dela. Da mesma forma quem está em disponibilidade. Professor, não estou entendendo. É o seguinte, imagina aqui que três pessoas, três servidores, cometeram, os três juntos, um ilícito bem aqui. Normalmente a pessoa comete o ilícito, a administração não sabe de nada, vai saber depois. E aí ficou, sem a administração saber, só que essa pessoa bem aqui se aposentou. E esse outro aqui entrou em disponibilidade. E aí depois a administração descobriu, opa, abriu o PAD, no final do PAD diz, a pena que deve ser aplicada é a pena de demissão. Esse aqui tudo bem, vou demitir, ele está na ativa ainda. Só que esse aqui não, ele já se aposentou. Então, como é que eu vou demitir uma pessoa aposentada? Aí, o que que eu vou fazer? Cassação de aposentadoria. Vou cassar a aposentadoria dele. Esse aqui está em disponibilidade. Também, como é que eu vou demitir quem está em disponibilidade, quem está em casa? Aí, o que que vai acontecer? Vou cassar a disponibilidade dele. Então, é basicamente isso. Cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade é quando a pessoa ela praticou uma pena punível com demissão, mas está aposentado ou em disponibilidade. Nesse caso aqui, destituição de cargo, comissão e destituição de função gratificada. O que é que funciona isso? Aqui, acrescenta mais um pouquinho, porque cassação de aposentadoria é quando a pessoa praticou uma pena punível com demissão. Se for suspensão, advertência, não vai afetar, não. Mas se for demissão, aí sim, corta a aposentadoria. Já a destituição de cargo, comissão e de função gratificada é quando a pessoa praticou a pena punível com suspensão ou demissão. As duas penalidades. Nesse caso aí, vamos supor, ela está no cargo, comissão. Aí ela praticou uma penalidade que no final foi dito: a sua pena aqui, o que você vai receber é suspensão. Só que não, você está no cargo comissão, você está numa função ratificada. Então não vai ser a suspensão ou demissão que vai ser aplicada, vai ser essa penalidade aqui. E aqui também um detalhe interessante para você entender a diferença é o seguinte: se eu pegar a ficha de uma pessoa e tiver lá que ela tem 300 exonerações, eu não posso afirmar que aquela pessoa fez alguma coisa errada, não. Professor, mas 300 exonerações? Sim. Por exemplo, na minha ficha eu tenho quantas? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho três. Três exonerações. Eu já ocupei duas funções de confiança e um cargo de comissão. E fui exonerado, duas a pedido e uma mesmo de ofício. Mas eu nunca cometi nenhuma penalidade, nunca fiz nada de errado. Tenho exonerações na minha ficha. Como eu falei, a pessoa pode ter 300, 400, 500 exonerações na ficha dela. Eu não posso dizer que ela
fez alguma coisa errada, não. Agora, se a pessoa tem uma destituição de cargo, comissão ou função ratificada, aí eu posso dizer que ela fez alguma coisa errada. Posso não saber o que é, mas que ela fez alguma coisa errada, fez. Por quê? Porque a destituição é uma punição, diferente da exoneração. Tá aqui, exoneração não é punição. A pessoa pode solicitar, como pode ser de ofício, mas não é punição. Já a destituição, sim, é uma punição. Você está saindo do cargo, você está sendo punido, porque você deveria receber uma suspensão, uma demissão, mas nesse caso você vai perder o cargo, comissão ou a função ratificada. Beleza? Cuidado com esses pontos aqui. Agora vamos analisar o artigo 138. E eu já coloquei aqui no 138 o que cada situação dessa gera. O que está de azul gera advertência, e o que está de vermelho gera demissão. Professor, e a suspensão? A suspensão, ela não tem, a lei, o estatuto, né? Ele não colocou situações específicas para a suspensão, a não ser o que está aqui no artigo 137, inciso 16, que eu até coloquei de amarelo aqui. Mas aqui no artigo 138 não foi falado nada, só foi dito assim: a suspensão vai ser aplicada em penas mais graves, né, que for a advertência, mas que não geram demissão. Então, tipo aquele meio termo. É mais grave do que a advertência, na reincidência da advertência também. Então, situações aqui que geram advertência. A pessoa já recebeu a advertência por escrito, mas ela foi reincidente, aí ela vai receber a suspensão agora. Beleza? Então, vamos lá, vamos conhecer aqui cada uma dessas situações. Como eu falei, já coloquei aí o que é que cada uma vai gerar. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem pré-autorização do chefe imediato, gera advertência, mas cuidado que isso aqui vai ser penalizado, né? Se for sem prévia autorização do chefe. Se o chefe autorizar, tudo bem, eu tenho que pagar um boleto na rua, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se ele autorizou, beleza. Agora, o errado é você se ausentar do serviço sem pré-autorização do chefe. Retirar, aqui também da mesma forma, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Também é uma penalidade se tiver sem anuência. Por exemplo, eu trabalhava no IBGE, eu já levei o carro da instituição para casa, o notebook, o tablet, já levei processos para casa, tudo certo. Por quê? Porque tudo foi autorizado pelo chefe. Agora, se eu pego o notebook da instituição, se eu pego o carro, um processo, e levo para casa sem autorização, isso daí é proibido e gera advertência. Recusar fé a documentos públicos. O que é recusar fé a documentos públicos? É como se fosse negar um documento público. A pessoa chega lá com a CNH e você diz, não, mas eu não recebo não, não aceito não, CNH. Mas por que, né? É um documento público? Você não pode estar recusando fé a um documento público, beleza? Retardar andamento de documento e processo ou execução de serviço, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal, que já gera demissão. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, é tipo, ô rapaz, fulano de tal, gente boa demais, então, ixi, aquele lei não vale nada. Tá promovendo manifestação de apreço ou desapreço. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, inclusive a outro servidor atribuições estranhas que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar ou desfiliar associação profissional, sindical, a partido político, e cá, bora, se filia aqui meu partido, faz isso, faz aquilo. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Aqui, por exemplo, o nepotismo, ele proíbe até o terceiro grau, né? A súmula vinculante 3 do nepotismo, também na lei de improbidade foi incluído. A lei de improbidade basicamente copiou e colou a súmula vinculante. Aqui já é um pouquinho diferente, porque lá ele fala de cargo, comissão e função notificada. E aqui ele traz a proibição de manter sob a sua chefia, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Então, aqui, por exemplo, vamos supor, duas pessoas que são casadas, elas podem trabalhar juntas, passaram no concurso, pode sim. Isso aí não é nepotismo. Os dois não foram aprovados em concurso,
O que não pode, por exemplo, é um passar no concurso e nomear o outro para uma função de confiança para um cargo de comissão. Isso aí já seria nepotismo. Mas se os dois passaram no concurso, não tem problema nenhum. Podem trabalhar juntos. Agora, um não pode ser chefe do outro, porque é proibido manter sob a sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Porque também é proibido valência do cargo para logar proveito pessoal ou de outro, em detrimento da dignidade da função pública, participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade comercial, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, atuar como procurador intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários, assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro, receber propina, comissão, presente ou vantagem que é espécie, exigir vantagem devida para si ou para outro em razão das atribuições, tudo isso aqui que eu estou falando está de vermelho, né? Gera demissão, praticar usura sobre qualquer de suas formas. Usura aqui é como se fosse agiotagem, né? E tá de preto aí, porque não, em alguns estatutos é estabelecido até como demissão, mas aqui não foi, não entrou no rol da demissão. Proceder de forma desidiosa, desidiosa é como se fosse preguiçosa, utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição e serviço, atividades particulares, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto situações transitórias e de emergência, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário, aceitar comissão ou pensão de Estado estrangeiro. Então, aqui a gente tem as proibições aí do servidor público, beleza? Aqui é um tópico bem claro, é estabelecido também em vários locais. O servidor público não poderá participar de comissão, banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre a organização para este promoção, quando concorrer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, bem como seu cônjuge. Beleza? Agora, alguns deveres que tem no artigo 137. Aqui são situações bem simples, situações que basicamente a pessoa já entende que isso aqui é um dever, tipo, exercer com dignidade, zelo e dedicação, ser leal às instituições que servir. A pessoa tem que, por exemplo, perguntar qual é a melhor polícia do Brasil. É a Polícia Civil do Piauí. Ah, não, professor, mas a viatura da polícia tal, mas a estrutura. Não, meu filho. A melhor polícia do Brasil é a polícia que você serve, a polícia que você está ali. Você tem que ser leal à sua instituição, você tem que ser fiel à sua instituição. Então, a melhor é ela, você está brigando por ela. Você passou em outra, a melhor agora é outra. Mas também você não vai menosprezar aquela que você passou, logicamente. Mas eu digo assim, você tem que ter esse sentimento de servir, esse sentimento de pertencimento e ser leal. Ninguém pode estar dentro da instituição e, não, isso aqui não presta não, isso aqui não vale nada. Não, de jeito nenhum. Observar as normas legais e regulamentares, cumprir com presteza as ordens superiores, exceto se for manifestamente legal, atender também com presteza ao público, expedir certidões no prazo máximo de 10 dias e requisições para a defesa da fazenda pública, levar ao conhecimento da autoridade superior e regularidade tiver em razão do cargo, que é o fuxiqueiro, né, X9, zelar pela economia do material, guardar sigilo sobre o assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade pública, ser assíduo e pontual, tratar com urbanidade as pessoas e representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Encaminhar a PGE informações que tenha ciência em razão do cargo relativo a inquérito policial, processo criminal, e encaminhar também a PGE, agora aqui no prazo máximo de 2 dias, cuidado com isso, notificação e mandado de segurança. Quando ele colocou aqui encaminhar a PGE informações que tenha ciência em razão de inquérito ou processo, não foi estabelecido prazo logo de imediato. Mas logo quando ele foi falar aqui do mandado de segurança, ele já colocou o prazo máximo de 2 dias. Por quê? Porque o mandado de segurança tem a questão da rapidez, né? Tem a liminar e tudo, então tem que ser rápido mesmo. Manter permanente atualização à origem das suas informações, questão de telefone, endereço, tudo, já tem que manter tudo isso atualizado. Proceder aos descontos relativos a reposições, indenizações ao erário, situações que nós estudamos, né? Aquela questão de, tem que pagar em 30 dias, mas pode parcelar não inferior a 10%, tudo aquilo ali. A representação que trata o inciso 12, que é essa daqui, deixa eu voltar aqui,
representar contra a ilegalidade, omissão, abuso de poder, ela vai ser encaminhada pela autoridade superior e aí vai passando, tipo assim, você vai falar dessa pessoa aqui, você vai mandar para o superior dela e aí vai subindo pela via hierárquica. Vamos falar agora de acumulação de cargos, artigo 139. Aqui é basicamente a mesma coisa da Constituição Federal. O que a Constituição Federal determina? Que é vedado acumular cargo público. Só que quando fala cargo público, isso aí estende-se a cargo, empregos e funções. Porque às vezes a pessoa pode pensar, professor, então é proibido acumular cargo, mas lá na nossa primeira aula o senhor disse a diferença de cargo, emprego e função. Então, será que eu posso acumular dois empregos públicos? Não. Também está proibido isso daí. Quando ele fala cargo público, aqui está falando meio que de âmbito geral. Então, é proibido acumular cargo público, exceto se for dois de professor, um de professor com outro que seja de natureza técnico ou científico, e se for dois cargos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Então, isso é o que a Constituição determina. O Estatuto, ele segue basicamente a mesma coisa, não fala dessa forma, você não encontra isso. Por isso que eu não estou só falando aqui, não estou nem mostrando, porque não tem no Estatuto isso, tem na Constituição. Dois de professor, um de professor com outro técnico ou científico, e dois de profissionais da saúde. Só que o Estatuto ele tem duas situações que são novidades, que ele meio que complementa a Constituição. Por quê? A Constituição diz assim, que pode dois de professor, desde que tenha compatibilidade de horário. Só diz isso. Deixa eu pegar bem aqui um espaço, bem aqui, para falar um pouco mais sobre isso. Uma prova, vamos supor, da Constituição Federal dizendo que a pessoa trabalha como professor segunda e terça-feira à noite, em Corrente, no Piauí, e trabalha quarta e quinta pela manhã em Parnaíba. Então, até 10 horas da noite ela está dando aula aqui em Corrente, 7 horas da manhã ela já tem que estar em Parnaíba para outra aula. Se perguntar assim, tem compatibilidade de horário? A resposta é sim. Cuidado com o que vocês respondem. Às vezes vocês erram questão de prova por conta disso. Porque às vezes você já está pensando lá na frente. E aí você responde coisas que não foi perguntada ainda. Eu perguntei, tem compatibilidade de horário? Tem. Professor, aqui não existe a mais ainda. Por quê? Porque compatibilidade de horário é chocar horário. Tá chocando horário aí? Tá não. Professor, mas ele tem jatinho? Ele pode ter um jatinho. E ele sai 10 horas da noite de Corrente, quando dá meia-noite ele está em Parnaíba. Ou até menos do que isso. Então, tá vendo como a gente não pode, às vezes, se precipitar? Tem que analisar o quê? Tem compatibilidade de horário? Tem sim, não está chocando. Ele está segunda e terça numa cidade, quarta e quinta na outra. Não teria compatibilidade se ele tivesse terça-feira nas duas cidades. Aí estaria chocando os horários. Agora vem o outro ponto, que é o que está no estatuto. Ele consegue chegar a tempo, ele estando 10 horas da noite em Corrente, e depois tendo que sair de lá, vamos supor, 11 horas da noite, para chegar às 7 horas da manhã em Parnaíba, muito difícil. Mesmo que ele vá de carro particular, enfim, avião não tem, aquela questão que eu falei do jatinho, né? Mas nem todo servidor tem jatinho, às vezes vai de ônibus, não tem como. Isso aí realmente vai ser inviabilizado. E essa acumulação aqui, apesar de, são dois de professor, apesar de ter a compatibilidade de horário, mas ele vai ter que percorrer grandes distâncias aí que vai prejudicar o serviço dele. Porque, para quem não sabe, pode ser que, estou falando aqui, o INAP é de Teresina, mas pode ser que tenha alguns alunos que são de fora, de Parnaíba para Corrente, você pega o mapa do Piauí, um está na ponta, o outro na outra. Acho que é mais de 1.000 quilômetros entre um e outro. Então, pode ser que isso aqui, mesmo existindo tudo isso, essa acumulação ela seja indeferida, seja negada. É o que foi atualizado em 2021 no Estatuto. Olha o que ele fala. A acumulação, ainda que lícita, então, dois de professor, lícito.
mas ainda que lista, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horário, a ser analisado no caso concreto, devendo-se ainda considerar a impossibilidade de sobreposição de horário de jornadas ou a necessidade de percorrer distâncias entre os locais de trabalho que impeçam o regular e efetivo exercício dos cargos acumulados. Então, não tem que analisar, é dor de professor. Sim, mas ele vai conseguir chegar a tempo. Ele vai ter que dizer isso. Não, eu tenho um jatinho. Eu sou professor aqui, mas eu tenho um jatinho, eu vou sair daqui. Ah, então tudo bem, sem problema nenhum. Tá aqui, você vai conseguir chegar, vai. Não, o ônibus sai de Corrente meia-noite, só chega em Parnaíba 10 horas da manhã. Ah, então quer dizer que você vai faltar 3 horas todo dia, toda quarta-feira você vai faltar, então vai impedir o regular trabalho aí, né? Porque às vezes a pessoa, não, dou um jeitinho, dou isso, dou aquilo. Não, tem que ser analisado isso. Então, cuidado, que essa questão aqui, ó, de necessidade de percorrer distâncias, está no estatuto, na Constituição não fala nada sobre isso. Beleza. Esse ponto aqui também está na Constituição Federal, é a questão de, muita gente confunde o seguinte, a proibição de acumular ela serve para quem está na ativa, mas serve para quem está aposentado também. Porque algumas pessoas às vezes pensam o seguinte: ah, aposentou, então agora pode tudo. Não, não é assim. Não funciona dessa forma, porque a pessoa continua recebendo remuneração quando está aposentado. No caso, muda para proventos, mas é quase a mesma coisa. Então, o que não pode na ativa, não pode como aposentado. Não é porque me aposentei muito cedo como policial civil. Agora eu vou fazer o concurso da PRF. Não, não pode. Você poderia acumular na ativa, ser policial civil e ser PRF ao mesmo tempo? Não, não poderia. Então, aposentado também não pode. Agora, me aposentei muito cedo como professor. Quero fazer outro concurso a professor, ficar aposentado em um e concursado no outro. Agora isso aí já é possível. Por quê? Porque na ativa você também poderia fazer isso. Então, nesse caso aqui, é vedado, como ele fala, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do regime próprio com remuneração de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumulados na forma da Constituição, aquilo que eu falei para vocês, se poderia acumular na ativa, continua sendo possível quando aposentado, cargos eletivos, na ativa também não pode? Eu não posso estar na ativa e concorrer a um cargo eletivo? Pode, então aposentado também pode. Ocupar um cargo de comissão, sem problema nenhum. Então, é aquela história, na ativa também não pode? Vocês lá como policiais civis, não podem ser convidados para ocupar um cargo de comissão? Pode, e não vão assumir? Vão. Aposentado também, beleza? Então, só essas três exceções. Aqueles cargos que foram acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Beleza, dando continuidade aqui. O servidor não pode exercer mais de um cargo, comissão, função gratificada, nem participar de forma remunerada de mais de um órgão de deliberação coletiva. Essa parte final eu já tinha até falado quando a gente falou da gratificação, né? Que ele não poderia participar de mais de um órgão de deliberação coletiva. Agora vem a proibição também, que ele não pode exercer mais de um cargo, comissão ou função gratificada. Esse outro ponto aqui também, do parágrafo único, é uma situação que o Estatuto estabelece, e também a gente não verifica na Constituição. Ele termina o seguinte: se a pessoa acumula de forma lícita dois cargos efetivos e agora ela quer ocupar um cargo em comissão, a regra, cuidado que aqui eu vou até colocar bem destacado, qual é a regra? Vamos exemplificar a situação. Vamos supor, eu sou professor em Parnaíba, concursado, né? Professor em Parnaíba e professor em Teresina, da UESP. Concursado nos dois, pronto. Tudo certinho, licitamente, tem compatibilidade de horário, a distância é pequena, beleza. Aí eu fui chamado para ser secretário de Educação do Estado. Opa, eu acumulo dois efetivos, fui chamado para um cargo comissão. Qual é a regra? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar dos dois efetivos
e ficar só no cargo e comissão. Essa é a regra. Aí a pessoa, professor, mas será? Ah, quem vai saber se compensa ou não é a pessoa, né? Porque ela vai ter que deixar. Ela não vai pedir exoneração, mas vai pedir um afastamento. Se ela está afastada, ela não está recebendo. Ela pede esse afastamento e fica só no cargo e comissão. Aí ela vai ver se compensa, né? Para ela. Mas tem exceção. Qual é a exceção? E aqui tem que existir duas coisas. Tem que existir compatibilidade de horário e tem que existir compatibilidade de local. Aí ela pode ficar em um cargo em comissão e um cargo efetivo. Quando eu falei o exemplo que era professor em Parnaíba e Teresina, foi de propósito. Por quê? Se eu exerço a função em Teresina e Parnaíba de professor e fui chamado para ser secretário de Educação do Estado do Piauí, então, nesse caso, eu vou trabalhar em Teresina como secretário de Educação, lá no Palácio do Karnak, por exemplo. Então, eu posso continuar com o cargo efetivo lá em Teresina, porque existe compatibilidade de local, e aí tem que analisar agora se tem de horário também. Da mesma forma, sou professor em Teresina, professor em Parnaíba. Se eu fui chamado para ser secretário de Educação de Parnaíba, aí eu posso ficar o quê? Como professor em Parnaíba, tenho que me afastar lá de Teresina e ocupando o cargo de secretário de Educação em Parnaíba. Existe a compatibilidade de local, logicamente vai ter que ser comprovada a compatibilidade de horário. Vamos ler agora o que está na lei. O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo em hipótese em que houver compatibilidade de horário e local. Ó, aqui, ó, colocou os dois. Com o exercício de um deles, declarado pela autoridade máxima dos órgãos ou entidades envolvidos. Essa aqui já caiu demais em prova. Vamos ver aqui essa questão. À luz do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julga o seguinte item. Caso acumule licitamente dois cargos efetivos e venha a ser investido em cargo de provimento em comissão, o servidor terá de se afastar de ambos os cargos efetivos, pois no exercício do cargo de provimento não lhe será lícito manter nenhum dos cargos efetivos, ainda que haja compatibilidade de horário. Olha como a questão quer induzir o aluno ao erro, né? Até aqui está correto. Ele está em dois efetivos, vai para um em comissão, ele tem que se afastar mesmo desses dois cargos efetivos. Só que depois a questão fala, pois no exercício do cargo proveniente da comissão, não lhe será lícito manter nenhum dos cargos efetivos, ainda que haja compatibilidade de horário. Está errado. Tem exceção. Se tiver compatibilidade de horário, local, pode sim. Então, essa parte final aí exagerou, deixou o item errado. Essa parte aqui de responsabilidade segue o mesmo padrão da responsabilidade civil do Estado. Ela traz a possibilidade do servidor responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções. Responsabilidade civil relacionada basicamente com dinheiro, a penal com crimes ou contravenções penais e a administrativa com a parte funcional da pessoa. Um tópico bem interessante aqui é quando é falado o artigo 147, porque essas instâncias, elas são independentes e cumulativas entre si. Como assim? O resultado de uma não interfere na outra. Você pode ser punido civilmente e absolvido penalmente. Você pode ser punido administrativo e absolvido civilmente. Ou pode ser punido nas três, enfim, são independentes. Mas tem uma situação, duas situações, aliás, que vai ter interferência, que o resultado de uma interfere na outra. E é nessa situação aqui, ó, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada nos casos de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Aqui é o que vamos chamar de
inexistência do fato e negativa de autoria. Isso aqui, com certeza, vocês estudam em processo penal, sabem bem melhor do que eu o que são essas absolvições aqui. Negando a existência do fato, né, o fato inexistente, e negando a autoria, não foi aquela pessoa que cometeu aquele ilícito. O bizu, para você lembrar, é você lembrar de FINA. FI, fato inexistente, e NA, negativa de autoria. Por quê? Porque a pessoa pode ser absolvida por falta de provas. O juiz pode chegar em dúbio pro réu, né? Na dúvida, eu fico a favor do réu, não tive provas convincentes, vou absolver por falta de provas. Essa absolvição criminal por falta de provas, ela não interfere na responsabilidade administrativa. Só vai interferir aquela absolvição criminal que negar a existência do fato, né, negativa, o fato inexistente, e ou negar a autoria. Então, negativa de autoria do fato. Nesse caso, você vai lembrar do bizu fina, fato inexistente e negativo de autoria. Agora eu vou dar uma pausazinha, a gente retorna no próximo bloco, só para questões didáticas, né, para não ficar muito extenso, muito cansativo, já foram muitas informações, aquela parte de deveres, proibições, é um pouco decoreba, então a gente vai entrar em outro ponto muito importante agora, que é as situações que geram demissão, a questão do PAD sumário, a gente vai passar por várias tabelinhas aqui, então até para ficar mais didático, eu vou quebrar aqui a aula e a gente retorna na parte 2 com essas situações aí de penalidades mais específicas para demissão, já entrando em sindicância, PAD sumário, recurso, beleza? Então aguardo vocês aí na próxima aula.